A paz do Senhor Jesus para toda a família de Juiz de Fora. Eu sou o pastor Walter Francis de Souza, sou um dos membros da Igreja Evangélica Jesus Cristo, a única esperança. E hoje nós vamos estar falando sobre o pecado. O pecado não vai gostar de mim. Na verdade, nunca gostou de mim, nem de ninguém, quando aceita Jesus, né? Aqui em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16, está escrito assim. 2 Crônica 36, versículo 16, está escrito assim. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, escarneceram os seus profetas, até que o furor do Senhor subiu, tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio havia. Pai, Filho, Espírito Santo, que o Senhor nos abençoe nesse dia, que o Senhor me dá mais força para poder pregar a tua santa, bendita palavra, Senhor. O Senhor sabe que a idade chega, a gente começa a lutar com a vida. A vida é um presente que Deus dá a todos nós, mas a vida, devagarzinho, vai saindo da nossa pessoa. A gente sente as nossas limitações, até no falar, no andar, no pensar, mas que a bondade do Senhor Espírito Santo e a bondade da palavra do Senhor Jesus vem mais uma vez me assistir nesse momento, que eu consigo falar as palavras que o próprio Senhor Espírito Santo nos ensinou que falasse, e abençoa as pessoas que vão recebê-la. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O tema dessa mensagem está intitulado Prega a Verdade. Mas você está disposto a pregar a verdade? Prega a verdade. Você está disposto a pregar a verdade? Nem sempre a sua verdade ou a minha verdade vai agradar o pecado. Por quê? Porque o pecado não gosta da verdade. Nós lemos aqui na Bíblia agora que Deus manda os profetas dele sair pelas madrugadas, tirar o povo da nazologia, no pecado. Sabe o que o povo fez? Zombou dos profetas, escarneceu de Deus e deu uma banana para eles. O pecado não gosta de ser incomodado, não gosta não. Deus falou para esse povo, não tem mais remédio, porque o pecado detesta da verdade. Todas as vezes que a verdade chega, vai tirar o desconforto do pecado. A boa notícia da verdade tira o desconforto do pecado. Resumindo, o pecado não gosta de ser acomodado. Ele gosta de ter o seu conforto. E aonde o pecado tem conforto, pastor Walter? No coração dos homens. Dentro do coração do pecador é que o pecado tem conforto. Ele adora o coração dos pecadores. Ele sente muito bem com o coração do pecador. Mas, pastor Walter, por que o pecado não gosta da verdade? Porque a verdade dói. A verdade é transparente. Transparente. A verdade, ela vem e confronta com a mentira. Há muitos anos na roça, eu conheci um senhor, muito amigo do outro, era amiguíssimo. Mas um daqueles senhores, até compadre, falava assim, o meu compadre
Eu não gosto quando ele falar comigo, porque ele fala a verdade comigo. Porque o outro compadre bebia demais, o outro compadre não. O outro compadre chega e fala: ô compadre, para de beber, rapaz, isso te mata, isso vai te destruir. Para de beber, rapaz. Aí quando o compadre ia embora, eu não gosto daquele compadre. Quando ele chega, ele fala a verdade. E o pecado não gosta da verdade. Não. O bom amigo é aquele que fala a verdade. Agora, o falso amigo não. Ele não fala a verdade. O falso amigo, aquele interesseiro, ele sabe banjular. E na língua original chama lisone, né? Jogo de palavra falso, né? Então, meus queridos, o pecado também tem hora que ele quer imitar a bondade da verdade. Ele quer imitar. O pecado sabe que o pecador pode ficar arisco com ele. Às vezes o pecado fala assim que o pecador usa outras pessoas, já usou muitas vezes pessoas para falar comigo. Já usou muitas vezes. Já usou. E às vezes usa sua própria mente. Rapaz, você ser bom é muito bonito. Você fazer o bem, o pecado inteligente. Faz o bem às pessoas, né? Não queira mal para as pessoas. Você é pessoa boa. Você não mente, não deve mentir, não deve querer mal ao próximo. Sabe o que? Deus só quer o seu coração. Seu coração é muito bonito. Ou essa, Deus não vê não. Se você está fazendo, quantos namorados está namorando? Estou namorando 5 só agora. Ah, porque você tem um sangue forte, rapaz. Fala na mente das pessoas, né? Tem um sangue forte. Você tem sangue de africano, sangue italiano, sangue de índio. É um sangue forte. Ora, Deus não vai mandar você para o inferno, não. Sabe por quê? Ele não mandou Davi da Bíblia. Não mandou, não. Ah, meu. Davi uma vez fez uma arte com a menina da mamãe lá. Aí Deus puxou a orelha dele. Cuidado para não fazer arte com a menina da mamãe. Mas namora. Você tem namorada Maria Chiquinha? Namora ela. Maria Totonha? Namora ela. A Maria Catirina? Namora. Namora. Não é pecado não, ó. Tem o coração bom. Mas agora eu pergunto, o homem tem o coração bom? Não. O que a Bíblia fala do coração do homem? Está lá em Isaías 64, versículo 6. Está em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 9. Está em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Está em Marcos 7, versículo 21. Está no Evangelho de São João 6, versículo 63. Está em 1 Coríntios, capítulo 13. Todas essas passagens, não vou dizer mais outras passagens por causa do tempo, combate contra a falsa santidade que o pecado cria. A falsa bondade que o pecado cria. Porque a Bíblia condena categoricamente, porque todos os seres humanos já é gerado em pecado. Está no Salmo 51. Dentro do ventre de mamãe, fomos gerados em pecado. Isaías 64:6 está escrito: e toda caridade, bondade, justiça humana, está em Isaías 64, versículo 6, não passa de trapo de imundícia. Jeremias 17, versículo 9, também está escrito: dentro do coração do homem é falso, é corrupto, é mentiroso. Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 9, também está escrito: pela graça e somos salvos, não é pela bondade humana, nem pela caridade humana, nem pela justiça humana. Não todos nós ia se gloriar na nossa própria justiça, na nossa própria razão. A salvação do homem vem de Deus, vem da graça de Deus. No momento que você aceita Jesus como seu Salvador, o próprio Espírito Santo de Deus vai lá no coração de Deus e derrama o amor de Deus, coloca dentro do seu coração.
está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5. Já em Marcos 7, 21, Jesus diz que o pecado faz do coração do homem uma lixeira de sujeira. Eu sou proprietário, minha filha é meu também. Granjas, cabanas, tudo junto. Lá tem aquelas grandes lixeiras na rua. Lá nós jogamos lixo. Depois de um dia fica cheio de lixo na rua. Dentro da lixeira, lixo de todo tipo que você imaginar. Assim exatamente o pecado faz no coração do homem. É Marcos, capítulo 7, 21. Já em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo dá o benedito final. Que o homem pode fazer todas as caridades que ele puder imaginar. Pegar suas fazendas, se for rico, dar todo o dinheiro para os pobres, para os favelados, para os andarilhos. Eles vão gostar demais de encher o seu patuá de papá. Pode ser queimado pelo fogo em favor do pobre, morre, depois vai para o inferno, que é muito pior. Então, meus queridos, o pecado, ele é perigo para pacificar a verdade. Outra mentira do pecado, ele coloca no coração das pessoas que Jesus não vai vir. Isso é história da carochinha. Papai falava, o avô falava, isso lá na época de Pedro, já acontecia. Certa vez um grupo de homens lá foi na casa de Pedro, perguntou Pedro, está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Cadê o Jesus que nossos pais falavam? Que até hoje Jesus ainda não veio. Aí Pedro vai citar o versículo 9. Jesus não veio porque Deus quer que você que está me fazendo as perguntas seja salvo. Que todos sejam salvos. Que ninguém vai para o inferno. Deus não criou o inferno para a sua imagem e morar no inferno. Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Palavra do próprio Jesus Cristo. Mateus 25, versículo 41. Aí no versículo 8, 2 Pedro 3, Pedro dá as suas razões. Qual é a demora de Cristo? Que 1000 anos para Deus, ou melhor, 1000 anos para nós, é como um dia para Deus. É por isso que ainda Jesus não veio. Espera um pouquinho mais. Mas eu faço a pergunta. A morte gosta muito de esperar? Não. Segundo a última pesquisa que a ciência faz, tem mais gente jovem no cemitério do que velho. A morte chega cedo para todo mundo. Depois da morte, diz a Bíblia, segue o juízo. Ou salvação, ou condenação. Outra mentira do pecado é negar os milagres de Cristo. Os crentes falam aí, que Jesus cura, está lá no hospital, está cheio de remédio, na casa do pastor Valdo, todo ano vai no médico. Já vi lá, já está no médico, fazendo exame da sua saúde. E ele ainda prega que Jesus cura, né? O diabo é astuto. O pecado vai até na mente dos crentes mesmo. Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, versículo 16, que o diabo joga os dados inflamados, pensamento. Né? Mas, na verdade, eu conheci um ex-pai de santo nos Gideões, da última hora, foi um dos homens da comida da África. Ele se converteu a Jesus, que foi desafiar os crentes, pastores, ele fazia alta bruxaria, ele se converteu, ele dava o testemunho que 70% das doenças está nos corpos das pessoas, são demônios. Ele não precisa ser macumbeiro, não. Pode ser pessoa que nem macumbeiro é, mas a pessoa vem dar legalidade para o mal. E os demônios entram. Vocês podem ver que toda vez que Jesus expulsava os demônios, as enfermidades iam embora. Agora, existem alguns problemas da saúde que realmente o médico tem que tratar. Deus deixou também o médico para tratar. Então, o pecado, ele gosta de combater com a verdade. Que aonde chega a verdade, tira o desconforto dele. Jesus, certa vez, falou assim, Jesus falou,
Quando a verdade chega numa família, vem trazer paz, traz guerra. Que às vezes o filho se converte, às vezes a esposa se converte, ou o pai se converte, ou o marido se converte. E há muita separação entre família por causa de crente. O evangelho chegou, a Maria veio larga a esposa. O pai veio expulsa os filhos de casa, porque agora é crente. Querido amado, quando a mensagem vem do céu, é como um delamite de Deus. Explode os demônios, o inferno. Explode o pecado. Jesus falou isso em Mateus 16, versículo 18, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Deus vivo. Deus diz para Jeremias: a minha palavra é como fogo que derrete a penha, é como marreta que põe a penha em pó. Falar penha é pedra, pedreira. Quando a palavra de Deus cai, diz Isaías 55:11, que ela vem para destruir, ela não volta para o céu vazia, né? Então, meus queridos, Deus falou com Jeremias. Já em Isaías 43:3 está escrito: quando Deus vai agir, nada poderá impedi-lo, nem inferno, nem demônio, e nem homem. Está escrito: operando eu, quem poderá impedir? Daniel capítulo 2, do 34, 35. Havia uma pedra grande, que descia lá do céu sem mão, batia numa grande imagem, colocava ela em pó. Aquela imagem era de metal, não vamos falar agora a história, porque não temos tempo. O ouro, prata, ferro, bronze, ficou em pó, ou seja, as forças dos impérios, as forças da religião falsa, dos políticos mentirosos, um dia Jesus vai desfazê-la, que é o poder do Evangelho. Quando você prega o poder do Evangelho, você está pregando o próprio Deus. O próprio Deus não deixa você ficar envergonhado. Mas ainda uma pergunta: depois de você ter ouvido essa mensagem, você ainda tem coragem de pregar a verdade? O pecado detesta a verdade. Jesus diz: quando o meu evangelho chega até na família, há uma guerra. Pai contra mãe, mãe contra filho, sogra contra o genro, contra a nora, porque a minha palavra chegou. E o pecado não gosta de ser incomodado. Jesus vai mais longe. Quando o meu evangelho chega, é como a ovelha no meio dos lobos. Em outras palavras, quando você prega a verdade, inimigo não vai faltar. Há muitos anos, quando eu me converti, cheguei na Belém, Brasília, no hotel onde eu ficava, eu era muito amado, muito estimado naquele lugar, fiquei uns tempos de fora, quando declarei que era evangélico, que eu não botava nada de bebida alcoólica na minha boca, não nada que eu bebi meu, mas gostava muito de namorar, né? As namoradas veio tudo me agarrar, falei: não me põe a mão não, que sou servo do Deus Altíssimo. Me expulsaram daquele hotel, jogou minha mala na rua, porque o pecado não gosta. Muito inimigo aparecia. Primeiro inimigo é o falso profeta de Mateus 24. Outro grande inimigo é a própria religião pregando heresia. Outro inimigo, a sua própria natureza. Outro inimigo, o diabo e os demônios. Mas o inimigo chamado pecado, que é o tema dessa mensagem, não vai gostar de você quando você abandona ele. Ou seja, você agora aceitou Jesus como seu Salvador. O Senhor Espírito Santo te selou para a salvação. Agora você vai dar um chute do pecado, manda o pecado para os escanteio. Ele vai, sim, ser chutado. Mas ele
não vai parar de te seguir. Aí o pecado faz um estudo, dizia Lourenço Ouça, que lá no inferno tem milhões e milhões de demônios, ele estuda cada ser humano. Cada ser humano tem fraqueza distintamente da outra. Um tem fraqueza para beber alcoólica, outro tem fraqueza para pegar mentira. Às vezes nem gosta de mulher, mas gosta de mentir. Outro é idolatrar treta. A idolatria não falta no planeta Terra. Mas agora, eu aceitei Jesus. Vou dar exemplo de mim. Eu aceitei Jesus. O pecado agora vai estudar qual era a minha fraqueza. Qual é a sua fraqueza? Havia suas fraquezas, antigamente, era gostar muito de namorar. Às vezes já era casado, ou casada, mas aí tinha suas paqueras particular. Você, às vezes, namorava o Tunico Major, o Zé Celesteiro, são nomes de fantasia, mas existe o nome, conheci. Às vezes você namorava a Maria Chambrosa, a Maria Catirina, a Maria Tunica, né? Agora o pecado fala assim: você vai largar a Maria Tunica, aquela morena, rosada, queimada pelos raios solar, os olhos dela tão bonitos, peitinho, cabelo meneladinho, parece até a jabuticaba da Mata Verde, tão grande que é os olhos dela. Você vai deixar de beijar com a menina, de abraçar, de namorar, vai deixar para outro seu bobo. A Líbia, que Davi da Bíblia tinha muitas namoradas. E Deus não mandou ele para o inferno. A não ser uma vez que ele fez uma arte lá, com a menina lá, Deus castigou ele. Aproveita! Ó, você fala assim: não, pecado. Sou servo do Deus Altíssimo. Se não casou, vou casar agora com a minha namorada. Não quero mais as namoradas. Já é casado, vou viver com o meu cônjuge agora. Acabou, sou servo, o serva de Deus. Jamais eu volto para o pecado. Então o pecado agora recua, sabe que não adianta mais te atentar naquela área, mas às vezes, outrora, você gostava de bebida alcoólica, vinho, uísque, cerveja, e vai tentar naquela área de bebida, e tem um vinho importado, vinho da Suíça, vinho original, vinho caríssimo. Toma um copinho, todo dia você tomando um copinho, não vai te matar não. Não pode tomar copo cheio, né? Isso faz mal, também é pecado. Você diz: não, sou servo, o Deus Altíssimo. Jamais coloco bebida alcoólica na minha boca, no meu estômago. Eu sirvo o meu Deus. O vinho que eu tomo agora é a palavra genuína de Deus. É encher do Espírito Santo, como Paulo consegue, né? Lá em Efésios 5,18. Né? É cheio agora da palavra. Então o inimigo, o pecado, fica furioso. Não tem mais jeito. Todas as áreas que eu vou atacar ele ou ela fala que é de Jesus, que é de Deus. Então, como não tem mais como eu escravizar ele e ela, nem nas mentiras, nem nos vícios, nem nos jogos, nem no sexo, que agora respeita a lei divina, o seu cônjuge, mas eu vou atacar ele e ela agora na vaidade espiritual. Vocês sabiam que o primeiro pecado que derrubou Lúcifer do céu foi a vaidade? Vocês sabiam que muitas vezes a religião pentecostal, essas raízes, são vaidosas espiritualmente? Eu fiz parte da escola da linha pentecostal, não é a escola da Assembleia não, muito soberba. Eles não davam a paz do Senhor crente de outra dominação, porque eles diziam que a obra deles, no caso a igreja, é a obra de Davi. Quando fala de Davi, representa a obra que agrada a Deus e glorifica a Deus. Esse povo aí é da obra de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, mas acertou tanto, né? Ficou ruim, procurou macumbeira, matava o sacerdote, né? Ruim. Isso é a obra de Saul, a obra da carne. Saul simboliza a carne. Não, a nossa igreja é a mais santa. Ó, aquela irmã lá, a irmã Chiquinha, usa brinco na orelha, que ele é filho de Jezabel. Nem dá a paz do seu esse povo, você vai contaminar com esse povo. A nossa igreja é pura. Então fique a santidade vaidosa espiritual.
Eles são melhores. Eles ficam sérios, se põe um chapéu na cabeça, põe aqueles ternos, a mulher põe vestido que rasga até o chão, de santidade, né? Fecha o rosto, ali é santo, igual o corujão do Mato Virgem, né? Fica fechado, feio, achando que aquilo é santidade. A santidade é a palavra. E uma pergunta que eu faço: Jesus, quando andava no meio dos pecadores, das prostitutas, ele discriminava elas, ou ele não? Ele comia na casa deles. Uma vez, uma mulher pecadora foi pega no adultério, Jesus defendeu ela de morrer apedrejada. E ela chorando, prostrou nos pés de Cristo, disse: o senhor vai me matar, que eu estou em adultério. Jesus disse para ela: não, minha filha, eu não te mato. Abraçou ela, beijou, falou: vai para sua casa em paz e não peque mais. Então a genuína santidade que vem de Deus é o amor ágape, é o amor divino. Esse amor divino, você compadece das pessoas. Não faz igual os fariseus na época de Cristo. Está cheio de igreja de fariseu por aí, farisárica, né? Eles discriminam todo mundo. Só eles que é santo. Só a igreja deles que é a única e verdadeira. Só o pastor deles que é santo. Só as profetas deles que é profetiza. Não, meus queridos. O pecado tem que perder. Se converte ao genuíno evangelho, para idolatrar a placa de dominação, para idolatrar pastor, bispo, missionário. Todos nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Umas faz mais barulho, outras faz menos barulho, mas no momento que você aceitou Jesus e foi batizado, você está salvo. Por aqui eu termino a nossa palavra nesse dia. Então, pecado não gosta de verdade, que a verdade é pura, a verdade é transparente, a verdade é sincera, a verdade é cheia do amor, e o pecado não gosta, mas ele é perito de falsificar a verdade por mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Mas o diabo não pega diretamente a mentira, não. O diabo falsifica a mentira, coloca sempre um fundo de verdade nela, para as pessoas achar que é verdade. Então o objetivo do pecado é trazer falsa alegria para as pessoas, é trazer falsa esperança para as pessoas, é trazer falsa segurança para as pessoas. Por quê? Porque o pecado quer seduzir para o inferno. Ele quer me levar e te levar. Mas, como diz o irmão da Assembleia, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus me lavou meus pecados, o meu nome está escrito no livro da vida, e o céu também. Agora fica firme com Deus. Deus assim abençoa a todos. Muito obrigado.